Olá, turminha, tudo bem? Professor Marcelo Januário, professor orientador de Educação Física, e mais uma aulinha para nós aqui. Vamos iniciar hoje a nossa unidade temática de lutas, tá? Então, nossa aula hoje vai ser lutas. O nosso objeto de conhecimento são as lutas de contexto comunitário e regional. E a nossa habilidade é a habilidade número 15 do nosso currículo, que é identificar as características das lutas e do contexto comunitário e regional, e as lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e as demais práticas corporais. Vocês podem até anotar, vocês como alunos e os seus familiares, os seus pais que estão acompanhando também nossas aulas. O foco dessa aula: diferenciar lutas de brigas. Até coloquei um textinho aqui antes de nós falarmos a respeito da nossa luta, que daqui a pouco nós vamos falar. Vale a pena ressaltar aqui a diferença entre lutas e brigas. As lutas, elas são sistematizadas, elas são em cima de regras e nós temos vários tipos de segmentos que fazem com que essas regras elas sejam cumpridas pelos atletas perante a sua manifestação cultural, a sua manifestação corporal das lutas. Nós temos órgãos responsáveis por cada modalidade de luta. Nós temos perante uma luta, por exemplo, um árbitro que vai acompanhando e vai ditando as regras conforme elas vão acontecendo. Se o atleta quebrar uma regra, ele é penalizado. Algumas penas, elas são até da eliminação da luta desse atleta. Então, ou seja, a luta, ela visa sim, lógico, é uma cultura nossa. Aqui no município nós temos, pode ver que no nosso currículo mesmo, o nosso currículo, que ele é norteado pela BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? O ensino de educação física que é previsto aqui em Serquilho, se você for para o sul, ele vai ser previsto também. Se você for para o norte, para o nordeste, enfim, em todas as áreas, em todas as regiões do Brasil, melhor dizendo, esse conteúdo ele é previsto. Lógico, cada um com sua particularidade, como o objeto de conhecimento nosso. Lutas de contexto comunitário e regional. Então, ou seja, pode ser que uma luta que nós temos aqui no nosso contexto regional seja diferente da luta que nós vamos encontrar lá no norte, uma luta que nós vamos encontrar lá no nordeste, por exemplo. Se nós formos para o norte, como no caso temos grandes influências indígenas lá, você vai encontrar uma luta marajorana, algumas lutas indígenas. Nós temos as competições de lutas indígenas, que é bem bacana, bem legal também. Só fica um parênteses se vocês quiserem pesquisar também a respeito dessas lutas. Agora, resumindo, o que eu quero falar é que lutas sistematizadas nós apoiamos, é um conteúdo que a educação física tem que trabalhar com vocês, alunos, e com os filhos de vocês, pais e responsáveis que estão acompanhando a nossa aula. É um conteúdo obrigatório que nós temos que dar conta. E a grande diferenciação que eu quero colocar aqui: a briga, gente, ela é racional, imoral. A gente impugna essa manifestação, infelizmente, que o ser humano, ainda nos tempos atuais, ele busca por esse lado. Esse posicionamento de briga, a gente não concorda com isso, a gente não apoia e a gente não dá nenhum fator favorável a esse tipo de ação, certo? Então, brigas e lutas são coisas totalmente diferentes. Eu só acho legal falar, bacana, porque querendo ou não, as lutas elas têm sim um caráter mais de combate corporal, né? Se você for assistir uma luta, uma competição, por exemplo, o UFC que está em alta hoje, você vê sim que são atleta contra atleta e em um combate corporal. Mas as regras e as pessoas que são responsáveis pela supervisão dessas regras, elas visam sim o atleta não sofrer nenhum dano ou o mínimo de dano possível. Tem protocolos caso ele venha a ser nocauteado, enfim, é uma série de fatores que faz com que a luta ela seja sistematizada, correta e a briga seja imoral. Nós não damos importância para as brigas, nós damos sim a importância para a não briga, para formar o aluno de vocês ou vocês alunos para que vocês não busquem esse lado de brigas, tá ok?
Então, falei demais já a respeito da diferença entre lutas e brigas. Vamos começar então com o nosso conteúdo. O conteúdo que eu escolhi, a luta que eu escolhi para vocês, como estamos falando no nosso currículo, objeto de conhecimento, as lutas de contexto regional e comunitário, nós temos aqui no nosso município as escolinhas de karatê, certo? Agora, lógico, pela pandemia, acredito que estejam suspensas as aulas, né, as práticas dessas lutas, mas o karatê ela é uma luta que nós temos aqui no município. Então, eu escolhi ela para falar com vocês do 4º ano, certo? Então, o karatê ela é originária do Japão, certo? É uma palavra japonesa que significa mãos vazias, tá? Vocês podem ver que a grafia, ou seja, o jeito de escrever aqui, eu coloquei para vocês com o K e sem o acento circunflexo no E. Vocês podem ver também que vocês vão encontrar palavras escritas com K, com C, com acento e sem acento, enfim. Isso vai de cada particularidade, de cada região. Eu fiz um grande estudo, eu tenho uma grande amiga minha, que é a Adriana, inclusive a diretora do Marina. Ela é praticante, ela é sensei de karatê, então fiz uma pesquisa a ela para ver qual seria a grafia mais correta de passar para vocês. E ela me disse que esse karatê com K e sem o acento seria o mais ideal. Que os outros são aceitos, mas o mais ideal seria isso, certinho? Então ela é uma arte marcial japonesa que visa um método de ataque e defesa pessoal, que inclui diversas técnicas que são executadas pelas mãos e desarmadas. É bem legal falar isso, que eu já vou dar o significado do Karatê-Do para vocês. Então, em português do Brasil, a grafia correta, como eu já disse, é com C, porém a mais ideal, que nós mais utilizamos e mais vemos, é a com K e sem o E. O método de defesa pessoal, ele foi possivelmente originado na China, como é uma prática muito antiga, nós não temos dados fidedignos de falam de onde ela se originou. Mas o mais aprovado em si é que ela foi originado na China, mas se desenvolveu muito no Japão, nas províncias de Okinawa. Ela foi se desenvolvendo lá porque já existia uma certa luta na época em que ela surgiu da advinda da China para o Japão. No Japão também, ela ganhou uma particularidade que acrescentou-se o Do ao Karatê, então ficou o Karatê-Do. O Do significa caminho. Então, para que fique uma nomenclatura mais precisa, mais concisa, mais completa, chama-se Karatê-Do, que é o caminho das mãos vazias. Karatê, mãos vazias, e o Do, caminho. Então, caminho das mãos vazias, né? Vamos ver o que mais aqui. Para acrescentar a luta, os aspectos filosóficos e físicos cujas técnicas visam disciplinar o corpo e a mente, ou seja, não é apenas o combate corporal, o combate entre atleta e atleta, e sim é uma disciplina do corpo e da mente, principalmente da mente. Ainda mais que nós temos aí, ela é originária do Oriente, e o Oriente eles têm bastante aspectos de disciplinar o corpo e mente como um só. Certo? Então, os praticantes de karatê são denominados karatekas. Nas lutas, os karatekas só podem usar as armas de combates naturais, ou seja, o próprio corpo, mãos, braços, pés, pernas, enfim, incluindo os bons reflexos de visão e inteligência, ou seja, precisa ter uma estratégia, você precisa pensar e analisar a fundo o atleta, o seu adversário, para que você consiga vencê-lo numa batalha, numa luta em si de karatê. O nível atingido por cada karateka é classificado através de um sistema de faixas coloridas, ou seja, de classe de Kyu. Na seguinte ordem, inicia-se com a branca, depois passa para amarela, vermelha, laranja, verde, roxa e marrom. A faixa branca, como eu disse, é iniciante. Acho que depois de 3 meses, por exemplo, ou um X número de horas, você faz um exame, você apresenta uma luta imaginária, que nós chamamos de kata, e você é aprovado ou não aprovado para subir esse nível, essa classe de Kyu, certo? Daí da amarela. Enfim, não vou entrar faixa por faixa,
porque ficaria muito extenso esse vídeo. Não é o nosso foco. E após atingir a última cor, que é a faixa preta, aí você passa de Kyu, você passa para as classes de Dan. No sistema Shokotan, que é um sistema de luta do Karatê, são definidos mais 10 níveis exclusivos para serem alcançados, ou seja, são 10 dans. Então você vai chegar na faixa preta, você vai ter um determinado tempo, vai ter a sua avaliação, o seu exame de faixas, desculpe, não é avaliação, o seu exame de faixa, e você passa daí, faixa preta, primeiro Dan, depois segundo Dan, até chegar no 10º Dan, que é o Dan, a graduação mais alta, certo? Enfim, agora chegamos ao fim, existem vários outros conceitos do Karatê, só que o nosso objetivo aqui dessa aula é vocês conhecerem basicamente essa prática de luta que temos aqui também no nosso município. Temos algumas escolinhas de Karatê que vale a pena, pós-pandemia, vocês procurarem e vocês participarem se quiserem se aprofundar mais ou praticar também. Querendo ou não, a luta é uma prática corporal, ela é uma atividade física que vale a pena, como a própria característica, a própria filosofia dela utiliza. É um meio de você disciplinar o corpo e a mente. Só indo e tendo contato com o Karatê, com o Sensei, que vocês vão entender isso um pouco mais a fundo. Ela ajuda não só apenas na atividade física, mas na sua disciplina mental também, certo? Deixei um linkzinho aí abaixo, se vocês puderem assistir, recomendo, é super legal. Vai falar um pouco dos sistemas de graduação das faixas, quanto tempo demora, quais são as características, quais são os golpes que você pode estar vendo no Karatê. Certinho? Então, numa próxima aula, a gente se vê novamente. Se cuidem aí. Até a próxima aí. Valeu!